Oi galera, tudo bem? Semana passada nós não tivemos vídeo por motivo de eu precisava muito descansar, então eu tirei uma mini férias daqui do canal nesse comecinho de ano. Mas tudo bem, porque a gente já tá de volta. E hoje eu tô muito feliz porque não é apenas o primeiro vídeo do ano deste canal, mas também a primeira resenha do ano deste canal, com um livro que eu estava com expectativas altíssimas e quando eu li, meu Deus, expectativas foram alcançadas. Hoje nós vamos falar dele, um dos livros mais queridos do BookTok gringo, De Sangue e Cinzas, ou pra galera que gosta de ler inglês, From Blood and Ash. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já começaram as metas de leitura de vocês esse ano. Eu quero todo mundo batendo meta esse ano, hein? E não se esquece também de seguir as nossas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Antes de começar esse vídeo, atenção aqui em mim. Toda vez que eu posto uma resenha aqui no canal, vocês sempre vêm nos comentários me perguntando qual é a classificação indicativa desses livros que eu trago aqui pra vocês. Então dessa vez eu vou deixar bem aqui no comecinho do vídeo pra não ter dúvidas, tá bom? Na capa de Sangue e Cinzas não tem nenhuma classificação indicativa, mas eu, particularmente, depois de ler esse livro, eu recomendo esse livro para maiores de 16 anos. Além desse livro ter diversas cenas de sexo bem explícitas, esse livro também vai tratar de tretas políticas muito intensas e cenas de violência psicológica e doméstica. Então é muito importante que você tenha idade e maturidade suficiente para absorver essa leitura da forma correta, beleza? Então beleza, e é claro, eu não preciso falar, é óbvio, esse vídeo vai ter spoiler. Eu gosto tanto da capa desse livro, eu acho ele muito bonito. E tipo, não tem nada demais, é uma capa preta, com os detalhes vermelhos, mas eu acho ela muito bonita. Ai, esse marcador tá caindo aqui de dentro. Eu sei que vocês amam quando eu conto a história de cabo a rabo, do início ao fim, mas essa resenha vai ter que ser um pouquinho diferente por causa do tamanho desse livro. Ele tem quase 700 páginas e se eu for contar toda a treta por cima desse livro, vocês vão sair daqui amanhã. Esse livro ele é bastante complexo e eu, particularmente, nem eu sei se eu entendi direito algumas tretas de dentro dele. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar qual que é a treta do livro de forma bem resumida e de uma forma que vocês consigam entender. Estou pronto! No mundo de Sangue e Cinzas, basicamente todos os casais que tiverem 2 filhos ou mais vão precisar doar os seus segundos filhos para o governo para que eles passem por um ritual chamado Ascensão. A Ascensão basicamente vai ser uma conversa que esses segundos filhos vão ter com os deuses para receber a vida eterna e também os dons de velocidade e superforça. Já os terceiros, quartos, quintos, sextos filhos e por aí em diante também deverão ser doados para o governo para que eles vivam as vidas como monges. E é aí que vai começar a treta, porque ninguém na verdade sabe para onde essas crianças vão parar. O governo fala que eles vão para sacerdotismos e templos e etc, e vão ficar junto com os monges, mas nunca ninguém mais vai ver essas crianças. E aí vai entrar a nossa queridíssima protagonista, que vai se chamar Poppy, que não é apenas uma segunda filha, ou seja, uma pessoa que foi escolhida pelos deuses para ascender. Ela também vai ter uma coisa que é muito rara, ela vai ser uma donzela. Então, basicamente, o rei e a rainha desse reino, eles acreditam que a Poppy é uma escolhida pelos deuses, porque para eles, ela simplesmente necessita dela para que toda a ascensão ocorra de forma correta. E se ela não ascender, outros também não ascenderão, e dessa forma a religião deles vai simplesmente pro buraco. E para que a donzela seja verdadeiramente pura e ela não corra o risco de não conseguir ascender, a Poppy ela vai ser mantida numa torre de um castelo. Então, basicamente, ela não pode sair do castelo, ninguém pode ver o rosto dela, ela não pode falar com absolutamente ninguém, e ela é realmente uma pessoa muito solitária e muito sozinha. E claro, como a Poppy também é filha de Deus, ela acaba ficando muito angustiada por ficar presa neste castelo. Então, em muitos momentos, ela vai acabar saindo do castelo para se aventurar, para conhecer o mundo.
E aí que entra outra questão interessante na história. A Poppy vai ser a segunda donzela na história. A antiga donzela, ninguém fala dela, inclusive um dos grandes mistérios do livro, quem foi a outra donzela e o que a outra donzela fez de tão ruim. Mas basicamente a Poppy, ela não sabe como vai ser a ascensão dela. Então ela pode simplesmente ascender, se tornar uma pessoa imortal, com força e velocidade, super rápido, não sei o quê, ou ela pode simplesmente morrer. Ninguém afirma nada pra ela, isso deixa ela muito aflita. Então ela basicamente foge em diversos momentos do livro pra ir pra bares, pra ir pra bibliotecas, pra realmente conhecer um pouco o mundo, porque ela não sabe o que vai ser dela depois que ela ascender. Ela pode simplesmente não voltar. E é óbvio que isso vai dar errado. Em uma dessas escapadas, ela vai conhecer aquele personagem que toda Bookstan gosta. O moreno sarcástico e misterioso. Esse personagem vai se chamar Hulk. E assim como a Poppy, a única coisa que a gente sabe é que ele era um soldado da capital que acabou sendo transferido para a cidade onde a Poppy mora. E ela, pobre moça que vive enclausurada naquele castelo, é óbvio que ela vai acabar gostando e muito do Hulk. E assim, eu culpo ela? Não culpo ela. Gente, sem sacanagem, o Hulk é um dos personagens mais interessantes que eu já li. Ele vai ter uma personalidade que é muito diferente, muito misteriosa e, como eu disse, bastante sarcástica. Mas ela não vai seguir aquele padrão que a gente está acostumado a ver em outros livros, principalmente livros de fantasia. Ele realmente vai ser ele vai estar no padrão, mas ao mesmo tempo ele está fora do padrão. Isso, na minha opinião, torna ele um personagem muito interessante e que toda hora que eu vou ler, eu fico, tomara que o Hulk apareça, porque ele é muito legal, ele é um personagem muito interessante de se ler e esse foi o primeiro ponto positivo desse livro pra mim. Dito isso do Hulk, eu também preciso dizer que a Poppy, apesar dela ser uma donzela, que é um título que ela recebeu de fato, em nenhum momento ela vai ser uma donzela em apuros. Ela também é uma personagem incrivelmente interessante e que eu gostei muito de ler. Em certo momento da história, a Poppy vai contar que quando ela era criança, junto com os pais e com o irmão, ela e a família foram atacados por um grupo selvagem que se chama Vorazes. E basicamente, durante esse ataque, ela ganhou várias cicatrizes e os pais morreram. Apenas ela e o irmão sobreviveram, mas eles saíram bem machucados daquela situação. Desde então, quando ela foi pro castelo, quando o rei e a rainha descobriram que ela era uma donzela, e ela foi pro castelo, ela começou a treinar com o Victor, que é um outro personagem muito interessante. E nesse momento ela vai prometer pra si mesma que ela nunca vai ser tão vulnerável e nunca vai correr tanto perigo quanto ela correu naquele dia. E ela sempre vai tentar proteger as pessoas que ela gosta muito. Então sim, a Poppy é uma personagem extremamente forte, ela é uma personagem que sabe lutar e ela sabe fazer isso muito bem. Dito a história da Poppy, aí vem o grande plot do livro, que vão ser vinculados a dois tipos de grupo. Que o primeiro vão ser os Vorazes, que são pessoas em que tiveram o sangue sugado por um outro grupo lá, que são tipo vampiros mesmo. Tiveram esse sangue drenado e tornam tipo bichos, assim, sem consciência, etc. É uma coisa bem confusa de entender, na verdade, durante o livro. E o outro grupo vão ser os descendidos, que basicamente vão ser os primeiros filhos ou os pais de segundos, terceiros, quartos e quintos filhos que sumiram, que ninguém sabe onde foram parar e que eles não acham isso certo, eles não gostam da religião e muito menos do governo. Eu tô falando, gente, esse livro é bastante confuso, só lendo pra entender, porque eu tô falando aqui agora, eu tô explicando e agora nem eu tenho tanta certeza do que é que eu tô explicando. Vai ser um vídeo difícil pra mim. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. E aí entra uma questão que eu particularmente acho muito interessante, mas eu senti muita falta. Eu acho que a autora ela poderia ter abordado isso melhor, que é justamente a questão política da história. Nesse livro, a autora ela vai escolher tratar mais da sociedade em si. Então, quem é o rei, quem é a rainha, o que é uma donzela. Mas ela esqueceu basicamente de falar sobre a guerra que eles estão vivendo. Então, assim, fala que eles estão vivendo uma guerra, mas eles não se aprofundam muito naquela guerra. Quem são aquelas pessoas que estão em guerra? Por que elas estão em guerra? Quem são as pessoas que vão pro front, que estão batalhando contra os Vorazes?
São coisas assim que eu senti um pouquinho de falta e que eu gostaria mesmo de ter visto um pouquinho mais, e eu acho que iria ajudar muito a entender mais da história mesmo. Mas o livro ele vai contar um pouquinho mais sobre isso bem lá no finalzinho, e eu gostaria de ter visto isso na verdade mesmo no meio, tipo, a Poppy descobrindo isso no meio do livro, ela dando aqueles choques no meio do livro. Eu acho que isso vai ser vinculado mais pro segundo livro, eu espero que sim, eu aguardo ansiosamente pelo lançamento desse segundo livro. Mas ainda assim eu gostaria que isso tivesse sendo um pouquinho mais explicado nesse primeiro livro, pra gente não ficar tão boiando, tão moscando, assim como eu fiquei nesse primeiro livro. Nossa, eu falei primeiro livro 500 vezes nessa frase. Em questão de romances, Brasil, esse livro é um belíssimo Friends to Lovers to Enemies to Lovers de novo. É muito bom, é muito bom. Esse livro tem tudo que a gente ama em questões de romance, então tem treta, tem briga, tem sarcasmo, tem piada de duplo sentido e tem aquele hotzinho que a leitora ama. Sem falar nos 300 mil plot twists que esse livro tem. Então a gente tá falando de treta, de briga, de guerra, de personagem tentando escalar um muro pra conseguir ler um livrinho sem vergonha. É incrível, é incrível, é incrível. Você não para de respirar um minuto, então pode preparar pra chorar muito, pode preparar pra sofrer muito, pode preparar pra não entender nada, que essa pra mim foi a grande questão, eu não entendi muita coisa, mas eu adorei. Agora, antes de dar as minhas opiniões finais sobre esse livro, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês leram de Sangue Cinzas, se vocês gostaram. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, que eu também tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Mas então, o primeiro livro desse ano eu vou dar 4 estrelinhas, justamente porque eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dessa treta política dentro do livro, e também porque eu acho que ela poderia ter abordado um pouquinho mais essa questão de quem são os Horazes, quem são os Descendidos, quem são os vampiros. No final das contas, a gente acaba ficando muito confuso sobre quem é do bem, quem é do mal, como eles fazem para se tornar vampiros, como eles se fazem para se tornar aqueles seres que o Hawke é. Eu particularmente não entendi ainda como é que eles se alimentam. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente só vai entender, que eu só vou entender mesmo no próximo livro. Mas, de certa forma, o livro é muito bom. O livro é realmente assim, você fica muito focado nos personagens, a desenvoltura dos personagens é incrível. E o mundo que a autora criou também é muito legal. Agora, sobre as questões do que eu acho pro próximo livro, eu particularmente realmente acho que quem era a outra donzela era a mãe da Poppy. Eu achei muito estranha aquela história que a Poppy contou sobre a mãe dela, da mãe dela simplesmente ter decidido não ascender, dela ter fugido e etc, etc, etc. Eu realmente achei essa história muito esquisita. E eu particularmente acho que ela é a donzela, até porque o Duque, né, acho que era Duque o nome dele, ele conhecia a mãe da Poppy, então você fica meio tipo, meu anjo, isso não faz muito sentido. Então eu realmente acho que quem é a donzela, a outra donzela, foi a mãe da Poppy. Eu também quero ver muito mais sobre os lobos, porque a gente vê pouquíssimo sobre eles, a gente já vê pouco sobre os vampiros, então eu também quero ver mais sobre os lobos. Ainda assim, eu quero saber mais sobre essa questão da fantasia, essa questão mística de dentro do livro. Eu acho que faltou um pouco, porque como a gente tá lendo o livro do ponto de vista de um humano, a gente acaba esquecendo um pouco dessa questão mística, então eu realmente quero ver mais sobre esse lado, mas principalmente sobre os lobos, porque o personagem dos lobos me chamou muita atenção. E por incrível que pareça, agora vocês vão ficar chocados, eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer sobre a Galera Record. A pré-venda eu achei super organizada, eu achei os brindes lindíssimos, aquela bolsinha eu achei muito linda. O meu livro, ele não veio dessa vez com nenhum erro, nenhuma página grudada, nenhuma daquelas falhas de impressão, ele veio tranquilo. Tem sempre, né, um errinho ou outro de português, mas isso a gente já tá acostumado, e tem outras editoras também. Eu acho que nem vale mais falar sobre esses erros de revisão, porque infelizmente é uma coisa que acontece. Eu nem vou mais reclamar sobre isso, é uma coisa que a editora ela sabe que é ruim e que ela precisa melhorar, ainda mais pelo preço dos livros. Ainda assim, eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer, o que é milagre. Então, parabéns, Galera Record, vocês melhoraram muito. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês leiam de Sangue Cinzas, ele realmente é um livro muito bom e não é à toa que ele é tão famoso no TikTok gringo. Eu quero muito ler as continuações desse livro. Por favor, Galera Record, traga todos os livros pra esse ano, por favor.
Mas então é isso, até a próxima aí. Tchau!